Então vamos lá. Eu falei que esse encontro seria especial porque eu vou fazer uma dinâmica com a gente, que é uma coisa que eu fiz recente, eu achei que funcionou muito. Então, a gente trabalhando essa história de se enxergar mais, né? De entender mais como a gente vai dar a mão para a gente mesma e vai seguir num caminho de compromissos e combinados mais assertivos. Tem uma trajetória que ela precisa ser fixada no nosso próprio inconsciente, assim, na nossa própria rotina. Porque quando a gente é mais jovem, né, início da vida, né, passou um pouquinho da adolescência, a gente é estimulado, a gente tem estímulo de escola, estímulo de convivência, familiares muito próximos. Depois a gente forma a nossa própria família, e aí a gente vai, acaba que a gente tem que se autoestimular, eu percebo isso, assim, com as nossas responsabilidades, né? E muitas coisas a gente não consegue fazer ou se organizar porque a gente fica nesse lugar de patologia mesmo, né? De um cérebro que não funciona como deveria, de ter essa, que nem eu canalizei no encontro nosso, essa promiscuidade energética, uma disponibilidade para pessoas que talvez não deveria estar disponível, de movimentos que a gente se coloca muito abertos mesmo, a gente abre muito. A gente conhece pessoas e fala, que legal, talvez tenha aqui uma afinidade, né? Coleguinha de escola, que a gente já conversou, né, Tati, também. Tudo isso vai abrindo e a gente fala, não, tudo bem. E isso, quando a gente tá nessas trocas energéticas, a gente tá, às vezes, perdendo conteúdo. A gente tá perdendo, não diria perdendo porque tem um aprendizado, mas a gente tá se vulnerabilizando, né? Então eu acho que ninguém pode baixar nossa frequência energética, eu acredito nisso muito. Mas eu acho que a pessoa não pode sugar nossa energia, mas ela pode parear com a dela. Então, se chegar alguém com energia muito baixa próximo da gente, se a gente não tiver com uma energia ali 400 para cima, vai parear e vai descer, né? Então, nisso eu acredito que a gente troca essas energias com as pessoas. Então, essa sabedoria, né, de não ser tão promíscuo energeticamente, de escolher quem vai fazer parte. Tem aquela máxima que fala, né, que somos o reflexo das 5 pessoas que a gente mais convive, isso é uma realidade. Porque o nosso cérebro, ele é plástico e ele sofre uma o estímulo, ele acontece mesmo, ele sofre uma mudança quando os cérebros estão trocando informação. Que nem a gente aqui, por mais que a gente esteja online, a gente está trocando informação cerebral. Então, imagina a convivência diária com pessoas. Um cérebro está moldando o outro, isso é fato, né? Mas isso não é algo que a gente fala tanto e não é uma consciência e um conhecimento que está aí para todo mundo, né? A gente percebe algumas coisas, mas a gente não entende o porquê de muita coisa. E aí, a gente começou esse papo no último encontro, falando desse amor que a gente não entende bem, né? Como que a sociedade não entende, e que a gente se coloca querendo amar. Quando a gente precisa colocar limite nos outros, a gente acha que a gente é desamoroso, que a gente não é legal, porque a gente não quer conflito. E a gente vai se relacionar com as pessoas com um pé na frente e outro para trás. Tipo, eu vou, mas não vou. Põe um pezinho também, mas não vou. Então, eu quis falar nessa primeira parte disso, né, do cuidado energético, e num segundo momento, desse excesso de cuidado que é mais inconsciente do que consciente. Então, a gente vai para as relações querendo se relacionar, com medo de se relacionar, não sabendo se relacionar, e às vezes se relacionando mal por causa desse medo. Porque se eu não estou inteira numa relação, eu vou, às vezes, me conectar com gente que também não está inteira. E com gente que pode ser vampirista em algum nível na minha vida, né? Então, tem pessoas que estão tão machucadas e tão fragilizadas que elas não vão se queixar às vezes disso, elas já estão em dissociação. Então, elas vão chegar perto de nós, às vezes porque elas admiram a gente, ou porque a gente é legal, por vários motivos. E aí, essa pessoa ela chega, só que ela não fala do descontentamento dela. Então, ela tá colada com a gente, às vezes, tem gente que fica muito íntimo da gente nessa pegada de querer entender como a gente funciona. E a gente não percebe. E aí você só percebe quando a pessoa tem alguma conduta que você vê que é um pouco incoerente. Aí você fala, mas não era uma amizade dessa maneira, mas a pessoa tá agindo dessa maneira. E aí a gente começa a perceber.
Então, o que pode proteger a gente para a gente não entrar nessa onda paranoica? Porque aí vira neurose. Se eu começo a falar, nossa, mas eu não vou me relacionar, porque as pessoas vão baixar minha frequência, porque vão me fazer mal, porque não sei o que lá. Por isso que é importante falar disso também, não jogar para baixo do tapete. A gente começa a entender qual é a minha intenção nas relações. Por quê? Se eu entro numa relação com um interesse, com segundas intenções, a chance dessa relação ser verdadeira, genuína, ela é muito rara, muito distante. Agora, se eu entro numa relação falando, não, eu vou dar o meu melhor nessa relação, eu quero que seja legal, eu quero poder ajudar. Quando eu penso assim, se eu não me sentir... Porque às vezes a gente se sente também aquela síndrome do impostor, né? Ela chega também junto às vezes. Eu tô aqui nessa relação, tô fazendo isso, mas isso aqui, será que tá sendo verdadeiro? Será que eu não tô sendo interesseira com essa pessoa? Todos nós passamos por isso. E aí, qual que é a sacada para mim nesse processo de autoconhecimento? É falar, tá bom, eu estou me sentindo interesseira agora. Tá, põe na mesa. Começa a jogar limpo com você, começa a ser verdadeiro com você. Começa a entender por que esses pensamentos estão vindo. Porque quando eu era criança, eu só conseguia, né, um docinho ou uma brincadeira no colégio, na hora do recreio, se eu fosse assim. Às vezes é um padrão. Às vezes é uma crença que eu tenho, que eu só vou conseguir ter amigos se eu tiver esse comportamento que não demonstra o que sente e tudo, para as pessoas vão me respeitar se eu ficar quieta, com descontentamento. Então, tudo isso é importante. Se a gente quer relações honestas, amigáveis, e a gente quer amar nas relações de qualquer tipo, a gente vai ter que olhar para isso. Isso é uma coisa social. Isso é uma coisa que eu penso que deveria ser ensinado nas escolas, essa educação íntima, essa educação sobre saúde mental, sobre as relações, porque a gente aprende matemática na escola, mas não aprende a se relacionar, sendo que o ser humano é um ser de relação. A gente não aprende. Quer saber? A gente não aprende nem a transar. Na escola, quando a gente vai falar de educação sexual, a gente aprende uma coisa ou outra, e aí quando vem, é uma coisa super distorcida. Muitos de nós não teve pai e mãe que ensinou também, porque também não sabia como era o comportamento. Tinham muito medo das gravidezes precoces, era muito focado nisso, mas o sexo em si a gente não sabe. Falar hoje, até na fase adulta, em qualquer fase da nossa vida, a gente não sabe o que é sexo. A gente acha que sexo é penetração, a gente acha que sexo é heteronormativo, a gente acha um monte de coisa que a gente só vai saber se a gente se abrir para essas questões, né? Porque na escola não se tem informação sobre isso. E é por isso que também acho que tem tanta questão de abuso, tanta questão de violência sexual, por falta da clareza. É como se tudo que fosse erótico, que fosse necessário para nossa sobrevivência, porque se a gente vem do sexo, né? Eu não entendo o tabu disso. E aí parece que é uma coisa fora, ninguém fala disso. E aí quem vai falar disso fala muito mal, ensina muito mal. Enfim, a gente tem várias questões. Então, como seres humanos, a gente pode mudar a nossa linguagem, perceber quais são os nossos tabus. A gente começa a sacar, a perceber, na verdade. Eu acho que tem alguém que falou muito sacar perto de mim. Eu tô com esse negócio de sacar, alguém falou gíria perto de mim. Mas é porque eu não falo. Peguei uma forma de pensamento de alguém. Mas a gente percebe que a gente tá no incômodo quando pega mal mesmo, assim. Então, sei lá, eu ouvi sexo, pegou mal. E pode ver que tem uma coisinha. Falou de heteronormatividade, homossexualidade. Pegou esquisito, tem alguma coisinha. Porque a gente é preconceituoso de raiz, assim. A gente tem preconceitos horrorosos dentro de nós. Mas a sociedade não permite que a gente tenha. Então a gente joga para baixo do tapete. E não é que somos pessoas maldosas, mas tem coisa que pega em alguma coisa. Quando a gente vê, por exemplo, alguém muito homofóbico, a gente brinca, né? Fala, tem vontade de experimentar, porque não é possível, né? Porque é uma homofobia que sai da onde aquele ódio. E quando você vai cavucar, tem, às vezes, repressão sexual, tem questões tem gente que tem distorção de corpo e não percebe, não sabe, não entendeu. Então tem uma profundidade. Tem gente que é maldoso por si só? Tem também. Mas na maioria das pessoas que têm esse preconceito, geralmente são questões de si mesmo, né? É como se a homossexualidade atrapalhasse a escolha da pessoa de vida, como se fosse tumultuar a sociedade. Tem coisas muito enraizadas.
Então, a gente perceber o que é raiz na gente vai abrir espaço para o novo. É isso que eu quero propor, tá? E aí, hoje, o que a gente vai fazer que é tão especial? Eu achei precioso esse exercício, e aí eu quero que a gente faça. Em alguns workshops a gente fez também, mas em outro formato, então nesse vai ser totalmente focado no amor que a gente quer oferecer para nós. Eu vou pedir, então a gente vai fazer a conexão, e aí eu vou pedir para a gente escrever uma carta para nós mesmos. Só que quando a gente for escrever essa carta, a gente vai trazer de novo o eu superior. Porque tudo que é referente à evolução é o eu superior que está aqui ajudando a gente. Que é esse nosso lado mais divino que todos nós temos. E aí, quando a gente for escrever essa carta, a gente vai escrever como se fosse o eu superior para nós. Então, pode até começar a carta assim: querida Tati, querida Rose. Como se fosse na terceira pessoa mesmo, tá? Não escreve na primeira pessoa. E aí, quando vocês forem escrevendo, eu vou trazer, eu estou explicando antes, mas durante a meditação eu vou trazer algumas coisas, mas vou deixar mais no silêncio mesmo, a coisa vir bem natural. Mas aí perceba quais são suas potencialidades o eu superior pode trazer. Então, deixa o inconsciente aberto. Tipo, olha, Tati, como você é boa nisso, olha como você evoluiu, quando você era criança, olha isso, sabe? Esse ser que é altruísta e vê na gente as nossas falhas e os nossos acertos. Eu quero que vocês entrem nesse lugar. Então, olha, Tati, quando você faz isso, não é legal, você se sente mal. Olha, Rose, tem tanta coisa que você poderia fazer com a sua inteligência. Será que isso daqui... Então, deixa o eu superior falar e dar vazão. Por quê? Porque essa carta ela vai confirmar muita coisa que está no nosso inconsciente e que a gente acha que já deveria ter feito e não fez. Vai contar muitas verdades. E aí, como é um trabalho bonito e profundo, a gente vai fazer o começo disso. A gente vai deixar isso fluir. Mas deixem na semana esse papel à disposição. E na hora que vier a inspiração, continue escrevendo. Deixa o negócio vir. Às vezes vem 5, 10 páginas. Eu estou nesse processo de escrever a minha também. No primeiro momento eu consegui escrever 3 páginas. Depois são insights que estão vindo. E aí eu vou pedir para vocês mandarem uma foto para mim depois, né, dessas páginas. Só para guardar, para ter esse compromisso de foi enviado ao destinatário. Meio que um gesto singelo mesmo. E aí a gente vai guardar essa carta, tá? Em outro momento da nossa vivência aqui, dos nossos encontros, a gente vai acessar essa carta de novo. Para ver o que foi transformado em nós a partir desse olhar do eu superior que é amoroso e compassivo, tá? Uma outra coisa que eu queria falar é que a gente tem dentro de nós, quando o pessoal fala que tem um anjinho e um diabinho dentro da gente, tem muito essa história desse bem e mal, desse yin yang e tal. É legal perceber que a gente tem uma voz que é compassiva e amorosa dentro de nós, todos nós. E a gente tem uma voz que é muito crítica. Em algum dos encontros a gente já acessou o eu crítico aqui. Mas o eu crítico, ele fala com a gente de uma forma desrespeitosa. O eu crítico é aquela pessoa abusiva que chega com o dedão na nossa cara. Então, quando a gente começar a lidar mais com amorosidade, a gente vai perceber esse dedo na nossa cara. Porque ele chega assim, ó, cruel, né? É isso. Ah, como você é burra, olha como você é preguiçosa, olha como você tá fazendo isso, olha como você não tá indo atrás que você já deveria estar indo. Olha, você tem projetos e você não fez. Você tem capacidade de ensinar os outros e não tá ensinando. É essa voz. O eu compassivo, ele tem uma linguagem mais amorosa e é como se fosse esse eu criativo. Esse eu que fala assim, olha, tá preguiçosinha, né, querida? Mas vamos lá, vamos arrumar a casa toda de uma vez. Vamos lá fazer um grupo de dança, vamos lá fazer atividade física. É diferente, né? E aí, esse eu crítico, às vezes ele é uma figura muito rígida que a gente teve na infância. Às vezes o pai, a mãe, que falava com a gente assim, e a gente entendeu que é uma verdade. Só que eu percebo que, para além da terapia, a gente pode, nesses encontros, dissolver um pouco desse eu crítico, reforçando o amor por nós. Então, assim, se um amigo meu chega e fala, poxa, eu tô deprê, não tô conseguindo arrumar minha casa, esse amigo vai falar, poxa, mas você sempre arrumou, o que tá acontecendo? Ah, não sei, dos tempos pra cá eu tô preguiçosa, dissociada, tô me sentindo inerte. Esse amigo fala, então vamos lá, será que é a organização? Será que é a mudança? O que é?
Então, a gente falar desse mesmo jeito com a gente. A gente falaria assim para um amigo falaria assim conosco e a gente falaria assim com a gente. Né? Para a gente perceber a diferença de uma hora de validação, por exemplo. Quando a gente vai se validar, a gente não se valida. A gente precisa que o outro se... às vezes, não. A gente sempre precisa de validação externa. Com exceção de pessoas muito maduras e que têm uma inteligência emocional muito boa e já estão se iluminando. Com exceção dessas pessoas, a gente quer validação. No teto, a gente quer validação. A gente quer, às vezes, acessar uma coisa super linda e que alguém fale no final: ah, eu também vi essa luz aí que você viu. Eu também vi roxo. Eu também vi, né? Porque dá uma alegria na gente, a gente fala: nossa, tô vendo correto. Então tá bom, no começo é assim mesmo, né? No Teta Healing, no DNA 3, que um dia vocês vão fazer, tenho fé, e que eu puder facilitar nos processos, vou ajudar. Porque manifesta, gente, eu ganhei esse curso, viu, Rose? Ganhei DNA 3. Foi a última vez, o último curso que o Fukunaga deu. Na verdade, eu não ganhei o DNA 3, não. Eu ganhei o Planos da Existência, que foi o último que ele deu. Então, e no DNA 3, a Havaiana fala da gente mover objetos com a mente. Eu já contei isso aqui algumas vezes, eu tento contar de um lugar não egóico, porque é o que funciona, né? E aí foi isso. 10 pessoas na minha turma, o professor perguntava para todo mundo: por que você tá aqui? Por que você tá aqui? E eu tava lá para fazer relações mundiais, porque eu queria tirar meu visto americano, não tava conseguindo. Falei, vamos tirar as crenças com os países aí. Eu falei, vou fazer relações mundiais. E aí, eles fizeram bem bolado, e aí eu fiz o DNA 3 meio que no embalo. Então, eu fiquei segunda, eu terminou no domingo, eu fiquei até quinta em São Paulo. E aí, quando ele perguntou por que eu tava lá para fazer o DNA 3, eu falei, porque eu quero servir melhor, sabe? Veio isso. E aí, mais um colega falou alguma coisa assim, que era um francês que estava na turma, e o resto tudo assim: eu tô aqui para mover objetos com a mente. Eu tô aqui para mover objetos com a mente. Eu tô aqui para mover objetos com a mente. Eu tô aqui para mover objetos com a mente. Então, a propaganda do curso era um pouco assim, mas era mais para entenderem o conceito, assim, mas chamou atenção. E, na verdade, a Havaiana criou esse conceito para quê? Porque ela fala que quando a gente quebra as crenças da mente, a gente consegue testemunhar o impossível. E que pra gente ser bom terapeuta, a gente tem que quebrar as crenças do impossível, né? Então, se chegar alguém com tumor, fim da vida, no Teta Healing é possível curar. A pessoa pode se autocurar, não é o Teta Healing. O criador cura a pessoa instantâneo. A gente acredita nisso. Mas se eu não quebro as crenças do impossível, eu vejo a pessoa destruída já, com o pé lá na outra vida, e eu vou interferir com a minha crença na cura da pessoa. Então, esse curso serve para isso. Mas eu tô contando porque é uma coisa tão sutil assim, só que quando você move, você não acredita. Porque a mente fala, você não consegue fazer. Só que o que você não consegue é só o que vai contra as leis da gravidade, as leis universais. O que não é lei, a gente consegue. Só que a gente precisa da confirmação. Então, o professor ele vinha e falava: você conseguiu, você não. Você não, você conseguiu. Você conseguiu, entendeu? E eles falaram: olha que loucura, né? Você precisa de uma testemunha para poder confiar que você fez. Porque na hora que você faz, você vê que eu não fiz. Não fiz. Não fiz. E aí a coincidência que eu vi foi pessoas que disseram que queriam estar lá para fazer aquilo, porque aí é o ego, né? Olha como eu sou mágica e poderosa. Não moveram. E as pessoas que disseram que estavam lá porque queriam ajudar, servir, se melhorar, fizeram. Então, isso só mostra que quanto mais humilde a gente foi, quanto mais a gente tiver na nossa cabeça dons de servidão, estar aí para servir, que nem hoje é a moda, né? Qual é o meu propósito de vida? A gente escuta isso em todo lugar. O que é o propósito de vida, gente? É servir. Pode ser fazendo pão, pode ser lavando a louça, pode ser sendo CEO de uma empresa. Propósito de vida é o que eu faço com meus dons e talentos, seja lá onde eu estiver. Mas isso foi tão associado à profissão que é uma coisa absurda. Eu já escutei gente falar: meu dom é ser médica, meu dom é ser professora. Você, como professora e como médica, se você colocar suas virtudes a serviço da humanidade, a serviço dos animais, a serviço do planeta, você vai ser o melhor profissional. Se você for medíocre e egóico, não vai ser. Ponto final. É isso, né? Então a gente não pode ficar engolindo muito esses regs que vêm pra gente, sabe? Essas informações que chegam e viralizam, assim, porque é isso que aconteceu com o propósito de vida.
Todos nós, chegou uma hora, todos nós, a gente já se perguntou, qual é o meu propósito, Deus? O que eu estou na Terra para fazer? A gente já perguntou. Mas muito associado à profissão, ao trabalho, né? E aí, quando tem aquela passagem na Bíblia que fala que o trabalho dignifica o homem, eu entendo que tem a ver com a servidão em si mesmo. Porque eu acho que o trabalho, o serviço, ele organiza a nossa vida. Eu acho que quando a gente está trabalhando, e aí pode ser voluntário, pode ser estudando, pode ser plantando sementes para o futuro, pode ser aposentado, não tem problema. A gente está organizando a vida de algum jeito. Então, por isso que eu acho que essa frase da Bíblia ela faz sentido nesse contexto. Porque pensar que eu vou pegar uma condução, ficar 8 horas, sei lá, no transporte de volta, e vou pegar o metrô cheio, não sei o que, falar que isso dignifica o homem, é sacanagem, né? Tá judiando da pessoa em vários níveis e aí a pessoa se apega nisso. E aí quem cresce são as multinacionais, as empresas, a indústria, com mão de obra barata, enfim, não é isso, né? Então, quando a gente escuta as coisas, seja na Bíblia, seja na igreja, seja na escola, seja no trabalho, seja na família, a gente tem que voltar a ser crítico, ter o senso crítico. Porque a gente critica tanta coisa, defeito dos outros, por exemplo, que é mais julgador, né? A gente faz isso instantaneamente. Por que a gente não aprende a confrontar quando alguém fala? Ai, você não tá trabalhando? Nossa! Ai, não tá fazendo nada na sua aposentadoria? Nossa! Mas não era jornalista? Nossa! Agora é terapeuta? Nossa! Fez psicologia? Nossa! Eu tenho vontade de falar que eu não sou nada, sabe? Porque é isso. Não importa. A jornalista que eu sou por 12 anos não morreu. Ela é parte do que eu sou. Quando eu tô atendendo alguém, eu tô entrevistando a pessoa de alguma maneira, com as perguntas que eu faço. O conhecimento que eu tenho não morreu. E eu não sou uma pessoa inferior porque eu mudei de carreira. Porque dá uma impressão quando você muda de carreira que você não deu certo na sua. Tipo assim. E no meu caso, ainda a minha carreira foi praticamente extinguida, né? Eu fui a última turma a pegar o MTB jornalístico, aquele registro igual tem o CRM de médico, tem o MTB do jornalista. Fui a última turma em 2009 que pegou o registro de jornalista. Então foi tchau, né? A última turma, eu nem sabia. Então, assim, e se a gente não vai confrontando essas ideias, quando a gente tá lá no fundo do buraco, entendeu? Achando que a gente não deu certo na vida, achando que a gente é falho, achando que a gente não é bom o suficiente, achando que a gente é burro, achando que a gente tem problema mental, achando que sabe a TDAH e não sei o que, lá. Não é isso que eu quero para nós. Não é isso que eu quero para nós. Na minha missão de vida, no meu propósito de vida, eu quero que as pessoas vejam a beleza delas e se amem o máximo que elas conseguirem e sirvam a comunidade, a sociedade, a família, onde elas conseguirem. É isso que eu quero. Se tem uma coisa que eu quero para minha vida é isso. Então nessa a gente vai entrar em teta para botar essa intenção mesmo dentro da gente, fazer isso ser uma verdade, para que a gente não tenha dúvida quando alguém falar algo sobre nós do que a gente está buscando, porque a gente não está dentro da Matrix buscando o que todo mundo está buscando. A gente quer conforto, a gente quer abundância, tudo bem. A gente pode fazer isso sabendo que tudo é passageiro. A gente fala minha casa. Daqui a pouco nós vamos tudo embora e estranhos vão morar aqui, né? Esse é um vídeo tão legal esse dia falando isso. Nem sei de onde vai parar a minha casa, quem vai ficar com a minha casa, não sei nada disso. É minha casa por um tempo. A gente fala minha terra. Olha, eu acho que os ancestrais, os seres espirituais devem rir um tanto de nós, né? Porque vai ficar aí 70 anos, 80, 90 em cima da Terra, a minha Terra. A Terra tá aí, não é de ninguém, né? A Terra tá aí se regenerando, dando fruto, dando flor, não é de ninguém. A gente é minha Terra. Então, sabe, vamos sair dessa para a gente conseguir evoluir mais e ter mais, porque quando a gente é desapegado, a gente conquista muito mais coisas pelas coisas. O dinheiro flui, a prosperidade flui, tudo flui. Então, que a gente consiga entrar nesse mood de leveza. Então, a gente vai entrar em teta, comecem essa coisa da carta, mas se tiverem um tempinho depois que a gente finalizar, continuem. Deixe o processo criativo tomar conta de vocês, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai entrar na conexão. Respirei profundamente nesse momento.
Se permitam serem cuidadas pela espiritualidade. Nesse momento você vai fazer uma inspiração bem profunda e vai se conectar com o centro do seu peito. Você vai imaginar um fio de luz dourado no centro do seu coração. Esse fio de luz ele desce, vai passando pelas suas pernas e pés e vai aterrar lá no centro da Terra. Esse fio de luz ele sobe, acende todos os chakras do seu corpo e vai formando uma linda bola de luz no topo da sua cabeça. Você se vê em miniatura, entra na bola de luz, vai subindo. Vai passando além da sua casa e do espaço que você está. Vai passando além da sua cidade. Vai passando além do nosso país. Vai passando além do universo, das galáxias. Vai passando por camadas de luzes gelatinosas. Vai passando também por camadas de luzes multicoloridas. Passa por camadas de luz clara, escura, clara e escura. E agora você vai se conectar com os planos da existência. Sente aí seus anjos, mestres e guias. Isso. Isso. Se conecta com o núcleo que rege a sua alma.
agora você vai se conectar com a lei da compaixão para escrever sua carta. Sente a energia da compaixão. E agora você vai se conectar com o 7º plano. Sai da sua bola de luz, avista um portal de luz triangular muito forte e vai se conectando com Deus, com a energia do Criador, com a energia da criação. E agora, você vai respirar bem profundamente para fazer uma limpeza energética no seu campo. E vai liberando as tensões, os julgamentos, as críticas, os desafetos. Isso. E você vai fazer uma conexão agora com o seu eu superior. Você pode dar o comando, Criador de tudo que é comandado, que eu me conecte inteiramente com o meu eu superior, para o bem maior. Isso, e aí você faz sua conexão. Isso. E agora, conectado com o seu superior, você vai pedir e se abrir para esse trabalho. Você vai pedir para que seu superior fale com você, fale de você e reafirme seus dons, seus talentos, suas potencialidades e te mostre novos caminhos. Você já vai entrando na conexão com essa escrita.
E aí você tem duas opções agora. Você pode permanecer de olhos fechados e intuindo esse diálogo, dando espaço criativo para ele e visualizando que também tem sua importância. E escrever a carta, começar a escrever depois que a gente finalizar. Ou você pode começar agora. Eu sugiro que vocês aproveitem esse momentinho de olhos fechados para ver com clareza aspectos de vocês mesmos, para desfrutar um pouco desse silêncio interno. Mas fiquem à vontade, tá? Se algum momento vier à vontade da escrita, abre os olhos e escreve. Se não, permaneça em conexão com o seu eu superior. Isso. Vai sentindo essa mão no centro do peito, ativando a sua intenção de se amar mais, de se cuidar mais, de se enxergar mais e de ser contestadora de opiniões externas, principalmente sobre você. Faça esse compromisso de se amar acima de tudo, de se enxergar com os olhos do Criador, de se cuidar com carinho, de valorizar os seus aspectos, a sua beleza, a sua força, a sua integridade, a sua honestidade, a sua juventude, a sua determinação, a sua leveza, a sua amplitude, a sua bondade, a sua amorosidade, a sua amizade. Então tudo isso se torna muito valioso e você não entrega na mão de qualquer pessoa. Você escolhe quem tem acesso à sua intimidade. Ao passo que você entrega tudo isso quando está em servidão. Você se lapida, se constrói na intimidade. E quando você está nas multidões, você entrega em potencial tudo que é sólido em você, tudo que é construído e amado por você. Respira profundo e vai trazendo essas informações para todas as células do seu corpo. Você agora flexiona uma mão na outra. Energiza a tela com a intenção de potencializar o trabalho feito da egrégora, para que todo mundo receba esse amor incondicional. No momento que estiver fazendo esse trabalho, também recebe esse testemunho de cura, de motivação e de transformação. Nesse momento a gente envia amor incondicional e cura. Para todo o planeta Terra, para todos os seres vivos, para toda a humanidade. Para que todos recebam os méritos e a consciência desse trabalho. Isso. A gente envia amor incondicional e cura para pessoas que a gente sabe que está precisando, pessoas que vierem à nossa cabeça.
Isso. A gente agora flexiona as nossas mãos com a intenção de limpeza. E agradece ao Criador pelo trabalho, pela abertura, pela evolução espiritual, pela expansão da consciência, pelos ensinamentos, pela verdade sendo mostrada dia a dia. E nesse momento eu testemunho a cura de vocês, Criador de tudo que é. Eu testemunho a cura da Tati, da Rose, da Cleide e de quem mais, como a Raquel, for assistir ou ouvir esse vídeo depois, esse áudio. Que todas as pessoas que tiverem acesso a essa gravação sejam curadas, transformadas, iluminadas para o bem maior. Grata, está feito, mostra. Ó, tô ficando melhor, hein, Tati? Ó. A Rose já desconectou, já desceu lá do 7º plano, ela só fez assim, ó, puf. Não tô mais escrevendo um por cima do outro. Quer dizer, aqui eu já escrevi, mas... Eu até assustei, isso assustou. Eu tô aqui assim. Né? Nós estamos rindo que nós estávamos lá no Criador, lá, né, assim, testemunhando a cura e você, pá, desceu com tudo. Que bonitinha. Eu adorei. Essa energia é ótima, gente. Nossa, é muito gostoso, muito gostoso. Eu tenho que explicar, tem um tempinho, 6 minutos. Como eu retomei a atividade física, né? Eu consegui acrescentar mais um. Que o trauma distorce a nossa relação com o nosso corpo. E aí pode aparecer de várias maneiras, né? Quando a gente fala de sobrepeso, por exemplo, e nas constelações a gente ouve falar bem mais forte do que em outras terapias, né? E aí até entra às vezes num lugar de gordofobia, assim, de falar, a gordura tá te protegendo, a gordura tá assim... Mas no meu entendimento pessoal, eu percebi que a gente pode sentir o corpo, né? E sentir o que faz sentido. A gente escuta, que nem aqui, né? A gente escuta o que eu trago e o que fizer sentido vocês vão levar embora. Mas no meu corpo físico eu percebo que é como se eu comesse e o meu corpo estocasse mais do que é necessário. Isso eu percebo. Então na leitura do que é falado, pode fazer sentido em algum nível. O meu corpo tá usando um estoque para proteção, faz sentido, né? E aí no meu trabalho pessoal eu posso olhar e falar, tá, o que eu consigo oferecer para o meu corpo é que não vai ser excesso de comida, por exemplo, né? Aí entra a compulsão, né? E não é uma compulsão que nem a gente vê pessoas comendo, sei lá, uma pizza inteira, 1 litro de refrigerante. E aí a gente começa a se comparar, você fala, cara, eu não faço isso, por que eu tenho sobrepeso, né? E eu como pela linha vegana ainda, que é bem natural. Tá, mas aí quando eu como. A minha fome é emocional? Então eu comecei a entender isso, minha fome é emocional. A comida em si, ela tem um lugar de quentinho, ritualístico pra mim. Quando eu vou comer, eu preparo a comida. Então ela ocupa, que nem eu tô bem baleada hoje, como diz a Rose, né? Hoje eu passei o dia bem mal da garganta, assim, já tô um pouco febril e tudo. E eu sabia que seria importante me preparar para oferecer uma qualidade para vocês à noite. Aí eu tomei uma sopa. Eu costumo jantar depois do nosso encontro, às 8. Aí eu já jantei, porque a comida me dá uma força. Quando eu preparo uma comida para mim, quentinha, tudo, ela me dá uma força para eu fazer o trabalho. Então ela tem um serviço, né? Ela tem um propósito.
E aí agora eu tô nessa conversa com o meu corpo. Quando a gente fala de padrão de rigidez, e a gente vai falar de perdão hoje, igual eu falei, coincidente, porque a Rose já chega com a queixa do joelho, né? A gente contrai, a gente já sentiu muita coisa aqui no corpo, e hoje a gente vai sentir um pouco mais. A gente contrai quando a gente substitui padrões de amor, que foi o que a gente falou no último encontro, a gente fez a carta. A gente substitui padrões de amor por padrões de ressentimento. Essa é a pegada do momento. Esta humanidade que está aqui agora, ela faz isso. Ela não sabe amar. Então, nós falamos, a gente não sabe amar. Então tá, a gente fala que ama quando a gente tem um par romântico, ou quando a gente tem filhos, tal, beleza, que eu consigo dizer que essa relação tem amor porque eu entrego serviço para essas pessoas. Sei lá, eu entrego tempo, eu entrego presentes, eu entrego comida, eu entrego lazer, eu entrego algo para essa criancinha. Então, beleza, aqui eu tenho amor. Então a gente colocou o amor muito nesse lugar de relações que servem a gente serve. E não necessariamente a gente está vivendo amores genuínos e o amor que a gente gostaria. E por isso que nos últimos encontros a gente fala que a gente não sabe amar como sociedade. Porque o nosso amor está muito ligado a serviço e o que a gente faz. E aí a gente vem com essa crença, né? Que eu só tenho valor se eu fizer e eu só vou ser amado se eu entregar algo para alguém. Então, quando a gente vai se relacionar com amigos novos, a gente pode até perceber isso. Que a gente fica pisando em ovos, a gente não necessariamente vai com muita autenticidade para as relações, porque a gente fica de olho no que o outro vai precisar. Será que eu consigo dar um presentinho aqui? Será que eu consigo mostrar que eu sou legal? Vou contar o que eu estudo para mostrar que eu sou inteligente? Vou mostrar minha fé para mostrar que eu tenho evolução em algum lugar? Tem gente que é apegada às religiões. Vou mostrar que eu sou cristão, para mostrar que eu sou cidadão de bem, entende? A gente já tô nesse jogo de massa. Isso é a Matrix funcionando, né? E aí, a gente substitui essa coisa do amor pelo ressentimento. Mas em que sentido? Eu vou lá e espero que minha mãe, meus filhos, ou que minha irmã haja de uma maneira comigo. Então, sei lá, eu na fase adulta gostaria que a minha irmã fosse mais presente, que me convidasse mais para as coisas, que fizesse parte da minha vida. Daí minha irmã vai e não faz. Ela tá no processo de mudança, ela não dá conta, ela tem filha pequena, e ela vira totalmente ausente, né? De repente só tenho uma irmã no WhatsApp, mais nada. E eu me sinto falta desse espaço de irmã, porque eu tinha um papel de irmã, minha irmã ocupava o papel de irmã, e quando vê, essas irmãs não estão dentro do papel, trocando, né, ali. O fato da minha irmã não estar presente na minha vida não quer dizer que a minha irmã é uma má pessoa e que não gosta de mim. Mas ela não consegue ofertar aquela presença diária, aquele contato diário mais. E o que eu faço? Eu primeiro rejeito essa ideia, porque internamente eu sinto falta do papel de irmã. Entendam, hoje a gente vai ver muito isso. Não necessariamente eu sinto falta da irmã, mas do papel da irmã que eu exercia. Por isso que o luto dói tanto. Quando uma pessoa morre, claro que a gente vai sentir falta da pessoa, não é hipocrisia, não vou falar que não. Mas a gente sofre muito mais pelo ego que perdeu um papel. Esse ego que grita, que urra, que chora, que fica deprimido quando alguém morre, é o ego, é a figura do personagem que morreu. Então, se uma mãe morre, morre um filho, né? Se uma tia morre, morre um sobrinho. Se um sobrinho morre, morre uma tia. Se o marido morre, morre uma esposa. Então, é muito legal a gente ter essa sacada, assim, porque o que afunda a gente é a morte dos papéis. E aí, quando esses papéis morrem em vida, a pessoa tá viva e esse papel morreu, a gente faz o quê? A gente precisa ocupar com alguma coisa. Então, a gente fica ressentido com a pessoa. Poxa, mas a minha irmã não tá ali presente. Poxa, mas a minha irmã não faz questão. Poxa, mas a pessoa que era ali super comprometida comigo não manda uma mensagem numa viagem que foi, não sei o que lá. E aí, eu começo a ressentir. E eu ocupo aquele espaço de afeto, de amorosidade que tinha, aquele laço com ressentimento. Ok? Beleza. Ocupei, ressenti. E esse peso tá no meu corpo. E aí, na hora que eu vou comer, tenho espaços de ressentimento. Tenho um espaço vazio de uma irmã que não tá mais ali. Eu vou lá e vou mandar, talvez, energia de alimento para aquele lugar. Porque o alimento alimenta a minha parte emocional também. Então, aqui o que a gente faz muito é acessar os corpos para entender que corpo está na jogada. Então, a gente tem um corpo mental, corpo emocional, né? Corpo físico, corpo etérico. E, às vezes, a gente está
carregando no plano mental, no corpo mental, todo esse zum, zum, zum. De não sou querida pela minha irmã, não sou querida pelo filho que não faz o que eu quero, não sou querida pelo colega de trabalho que eu tanto me empenhei, depois eu saio do trabalho, a pessoa não me manda nenhuma mensagem, não sou querido porque lá, né? Questões de trabalho também deixam lacunas, né? Quando a gente tem um cargo que a gente ocupa há muito tempo, a gente sai desse cargo, então morreu aquele personagem que trabalhava naquela empresa. E a gente, como passa muito tempo trabalhando, é um grande luto. A gente tá falando de 8, 10, 12 horas por dia num trabalho, diariamente. Então, imagina, aquele personagem que tinha uma rotina, ele não tem. Então, aquele personagem, ele fica vagando. Ou eu tenho uma inteligência emocional e vou preenchendo com sabedoria esses espaços vagos de uma rotina que era tripulada, que estava me entregando tudo dentro do que eu achava que era tudo, ou eu vou adoecer, né? Eu vou ressentir a empresa, eu vou ressentir o patrão, eu vou ressentir as pessoas que trabalhavam comigo, eu vou querer justificar, mas eu mesma não gostava de trabalhar lá, porque eu não me demiti antes, pelo menos eu não ia sentir a dor do abandono, da rejeição, né? Por que eu não tomei um passo? Relacionamento é a mesma coisa, relacionamento tá horroroso. Aí você não tem coragem de terminar. Você praticamente fala pra pessoa, termina comigo porque eu não tenho coragem. E aí quando a pessoa termina, você fala, caramba, né? Eu não tive força pra terminar. Porque até pra terminar a gente precisa de força. Às vezes a gente vê alguma amiga, né? Amigo sofrendo dentro de uma relação abusiva. E a gente fala, cara, por que não sai dessa relação? A pessoa tá pisando na cabeça do outro e a pessoa não sai. Não sai porque não tem força. A mesma coragem que a gente tem que ter pra entrar numa relação, pra dizer um sim, pra viver o ritual de um casamento, de uma união estável, a gente precisa pra sair também. Então, se a gente estiver mal psicologicamente, dificilmente a gente vai sair, né? Então, é uma sabedoria interessante também da gente acessar. De qualquer problema na nossa vida, a gente só faz sair, só vai resolver se a gente tiver força mental, intelectual, emocional. Senão, a gente não sai. E aí fica parecendo falta de amor próprio, fica parecendo estagnação, fica parecendo dissociação, que de certo modo é, porque o nosso núcleo interno não está sendo nutrido. Então, o que a gente faz aqui como ponto base das nossas práticas evolutivas é sustentar esse corpo interno que dá sustentação para o corpo físico, corpo mental, corpo etérico, espiritual, blá, 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 que é essa consciência que atravessa os 7 corpos, que somos nós, para que a gente saiba lidar com as situações da nossa vida. Agora, o fato é, se a gente está ressentindo alguém ou várias pessoas, essa nuvem tá sendo carregada aqui no nosso corpo mental, no nosso corpo emocional, tá? Então, hoje a gente vai fazer um mapeamento para a gente entender quem a gente está ressentindo, por que a gente está ressentindo, porque pode ser um padrão. Então, de repente, eu ressinto pessoas que não valorizam o que eu falo. Eu ressinto pessoas que não aceitam quando eu chamo para sair. Tem padrão assim. Tem épocas da vida que às vezes você faz convite para 10 pessoas, ninguém aceita. Você vai ressentir, você vai se sentir abandonado, rejeitado. Porque hoje a galera acha que ter contato pelo WhatsApp é uma super amizade, né? O pessoal tá nesse mood, assim, né? A pessoa acha que ela tá seguindo nas redes sociais, sabendo da sua vida. Falou com você no WhatsApp, é sua amiga. E a gente pode decidir não ter esse padrão de amizade. É uma escolha nossa também. E eu escolhi. Eu não quero ter família no WhatsApp, não quero amizade pelo WhatsApp. Eu trabalho pelo WhatsApp, né? Eu mantenho relações de trabalho, algumas relações de amizade que estão em outras cidades, conexões importantes, tenho também. Mas no meu dia a dia não dá para tudo ser online, né? Não dá para fazer terapia online, aula de não sei o que online, estudar online, atender online e ter amigos e família online. Dá. Eu não consigo. Então a gente precisa entender quais são as nossas limitações, porque tem gente que vai conseguir numa boa, vai viver assim e tá bem pra pessoa. Tem gente que não vai. E a gente não tem que se comparar com os outros. A gente precisa aqui, num trabalho de autoinvestigação, entender qual é o nosso movimento. O que eu quero pra mim, o que eu me sinto bem, com o que eu me sinto bem, o que pra mim faz sentido, com o que eu me conecto, né? E aí a gente dando atenção para esses padrões de ressentimento e mágoas, a gente vai começar a entender o que faz sentido. E muitas das coisas que a gente vive hoje em dia, muitas das relações, a gente está cumprindo o papel de expectativa. Então, assim, às vezes eu tô numa relação porque a pessoa espera algo de mim e eu, naquela relação, me sinto importante.
Ou eu vou para uma relação porque eu espero que aquela pessoa me ajude se eu precisar e passar mal 2 horas da manhã. Entende? Então, tudo que é pelo serviço, tudo que tem intenção e tem uma intenção, assim, que não seja tão nobre, vamos dizer assim, vai entrar nesse lugar dessa troca, desse escambo de amizade. Por isso tem uma tendência a frustrar a gente, né? Porque as relações não deveriam serem pelo serviço, né? E aí a gente entende também que a gente entra numa roda de samsara, que eu só me sinto aceito e amado quando eu passo a corresponder à expectativa dos outros. Então eu só me sinto aceito e amado quando eu supro as expectativas dos outros. E esse modo coletivus operandi, ele é tortuoso, porque a autenticidade de nós todos está morrendo. Se eu acredito que eu só tenho valor quando eu correspondo à expectativa das pessoas, é um tirão no pé, né? Porque aí eu vou ficar querendo tapar buraco e apagar fogo. Então eu tô muito no externo. Eu vou estar muito pensando que o outro tem que gostar de mim pelo que eu faço. Eu tenho que ser agradável pro outro gostar de mim. Eu tenho que ser uma pessoa maravilhosa. Eu tenho que estar o tempo todo com aparência boa pra pessoa me achar bonita. Eu tenho que estar o tempo todo mostrando que eu sou saudável. Eu tenho o tempo todo mostrando que eu sou jovem. Eu tenho que o tempo todo mostrar que eu tenho movimento na minha vida, né? E aí, às vezes o espírito tá em outro lugar. Um lugar de mais quietude, num lugar dessa quebra desse ego, porque é o ego que não aceita essas coisas. O ego que tá ali naquele lugar de assim, é assado, eu sou bonita, eu sou feia, sou inteligente. O ego que tá com essas coraças todas. E se eu tô olhando mais para isso, eu tô com o ego, eu não tô com a alma. E aí, nesses processos relacionais, a gente precisa escolher agora, como num joguinho de queimada, de que lado a gente vai querer tá? Então agora a gente tá dividindo os grupos. Quem quer ficar do lado da alma? Vai. Quem quer ficar do lado do ego? Vai. Chega uma hora que é assim. E nesses processos relacionais, a gente pode se relacionar com as pessoas através da nossa alma e relacionar com as pessoas através do nosso ego. Tudo somos nós. Mas a gente usa como pano de fundo, como linha de frente, cercando a gente, o formato que faz sentido. Então, se eu sou uma pessoa que tive muito trauma, uma pessoa que me sinto abandonada, estou no padrão da rejeição, provavelmente eu vou me conectar com as pessoas a partir do utilitário. Tanto do utilitário que elas são para mim, porque aí minha capacidade de ouvir também tá horrorosa, e eu não vou querer muito me conectar com pessoas problemáticas, eu não vou querer muito estar a serviço, então eu fico escolhendo quem eu acho que são boas pessoas, isso tudo através do ego. Porque tem gente que não fala bobagem, tem gente que não demonstra fragilidade nenhuma, mas é um buraco sem fundo. E essas pessoas vão vampirizar a gente em vários níveis. Mas se a gente escolhe pelo ego, a gente não vai perceber de cara. A gente pode perceber depois, com a intuição, na relação. Mas de cara, a gente vê que tem uma coisa estranha, só. A gente fala, que será que a minha alma não tá bem aqui, hein? Por que será que eu tô... Não tem gente assim? Você fala, a pessoa é bacana, a pessoa é inteligente, tem um papo legal. Por que eu tô na presença dessa pessoa e não tô me sentindo bem? Porque tem um buraco aí. Tem buracos emocionais e provavelmente a intenção dessa pessoa com a gente não é das melhores. E não é consciente. Ninguém vai querer falar, vou lá vampirizar um pouquinho a Tati porque ela tem esse conhecimento. Eu vou ali na Roseli porque ali eu vou dar uma mamadinha nessa espiritualidade que ela bebe todo sempre ali, que ela ancora essa energia da espiritualidade. Não é assim. Mas, por ordem consciente, é uma demanda. Né? É uma demanda. Se a gente pensar que tem gente interesseiro na cara dura, né? Vamos imaginar assim. A pessoa lá tem muitas posses, é uma pessoa que esbanja dinheiro, restaurantes, não sei o que lá. A pessoa que tem poucas posses e vê uma oportunidade de estar junto com essa pessoa, porque vai ficar pagando um jantar, vai ficar pegando com o carro para sair, vai oferecer facilidades, a pessoa vai ali. Só que acontece, às vezes a pessoa que tá pagando tudo é uma pessoa super carente, que tem dinheiro, mas não tem conexão. Então elas estão trocando. A pessoa oferece companhia, presença, e o outro oferece dinheiro. Tá bem claro isso? Tá bem claro isso. E aí você pode falar, qual que é o interesse dessas pessoas? Não é sobre isso. É sobre conexão. Elas se conectam a partir de um lugar. A nível inconsciente é isso. Elas estão interessadas nas posses.
A gente vê de fora e entende. A pessoa que está dentro dessas relações, às vezes, não percebe. Às vezes é uma relação de afetiva amorosa mesmo ali, relacionamento amoroso. A pessoa deixa de trabalhar, às vezes de estudar e falar, não, é que essa relação me completa. Né? Por quê? Porque a pessoa já tem tudo ali, né? Às vezes o cônjuge oferece trabalho, né? Dinheiro e tal. E nisso a pessoa vai morrendo aos poucos, vai sentindo a essência dela esfarelar, porque ela não tá conseguindo. E a questão, até que eu gosto de entrar um pouco, é que a gente usa tem uma frase na Bíblia que fala que o trabalho dignifica o homem. Essa frase sempre ficou muito na minha cabeça e um dia eu falei, quero clareza dessa frase. Eu acho que o trabalho organiza a gente. Eu já falei isso algumas vezes. Então, quando a gente tem uma rotina de trabalho, ela se torna mais organizada financeiramente e também na rotina. Só que a gente pode fazer uma rotina sem ter a energia do trabalho diretamente. Mas não é uma coisa social aprendida. Então, a gente tem que aprender. Eu hoje quero organizar minha rotina a partir do meu espiritual. A minha busca é essa. Eu quero que o meu ato de serviço, de trabalho espiritual, seja a minha ordem. Então, eu me organizo a partir disso. Onde eu consigo servir, né? Onde eu consigo entregar valor, afeto, como eu consigo servir a família, servir ao PSF, servir a comunidade carente. Eu tô muito nesse vislumbre, né? E aí, ao mesmo tempo que eu sei que eu preciso de posse financeira para fazer isso. Se eu tenho dinheiro, eu consigo montar um centro que vai ajudar as famílias. Se eu tenho dinheiro, eu consigo mandar cesta básica para essas famílias que não têm necessidade básica suprida. Mas eu me coloco a serviço, no serviço, na ordem do serviço. E aí eu consigo entrar um pouco nessa frase. O trabalho dignifica o homem porque eu me sinto digna de receber uma ordem de trabalho através do superior, do eu superior, do Criador, para poder colocar minhas virtudes e valores nessa terra. E aí também me sinto digna de receber altas recompensas por isso, né? O dinheiro, ele entra num outro fluxo, assim. Eu não fico mais buscando dinheiro. Eu preciso que o outro me pague, eu preciso que o outro me contrate, eu preciso vender meu serviço, ou eu preciso arrumar um trabalho logo, ou eu preciso, não sei o que, não preciso de nada. A fonte, ela retroalimenta. Você pegar instituições que seguem a lei do imaterial, essas instituições, elas recebem donativos toda hora, assim. Estão ali pessoas trabalhando voluntariamente. Na instituição do Trigueirinho dá para ver muito isso. O voluntariado tá forte e o criador tá mandando dinheiro. É assim. As pessoas entregando serviço, o criador mandando dinheiro. Vem dinheiro do nada. Vem doação de não sei quantos alqueires de terra para construir mais instituição. Vem doação de não sei o quê. Isso tudo sem fazer essa balela, às vezes, que os evangélicos fazem, de ficar falando de terreno no céu. De doem 5 Hilux para você ter seu terreno no céu. Sem precisar disso. Vem de um lugar digno mesmo, né? De oferta espiritual. Tá? Então também é possível a gente se conectar com isso. Bom, agora a gente vai entrar na conexão e aí eu vou pedir para vocês entrarem um pouco nessa energia, dessa abertura, desse sábio que se conecta com o próprio corpo, assim, que está muito forte na gente. Esses dias que a gente está trabalhando isso, está reverberando mais. A Tati trouxe um depoimento importante disso. Então a gente deixa cada vez mais o corpo ter vez agora, tá? O nosso corpo, ele pode se autocurar, então a Rose pode hoje sair com esse joelho totalmente curado daqui. Eu acredito nisso. Acho que todas nós. Então, a concentração da Rose com essa energia, a gente testemunhando a cura dela, ela pode sair sem incômodos, né? Mas primeiro entender o que tá ressentindo aí, porque é ressentimento. Toda vez que a gente trava a articulação, é ressentimento, tá? Nessa meditação, a gente vai se conectar bastante hoje com os ressentimentos. A gente vai se conectar com essa energia do perdão e perdoar a nós mesmos pelas relações que a gente não conseguiu se conectar a partir da alma, a partir do coração. A gente vai entender qual é o processo que está preso no corpo, o que a gente está ressentindo, o que precisa ser limpo, solto e regenerado. Então você vai fazer uma respiração bem profunda agora e vai expandir bastante o seu cardíaco, o máximo que você conseguir.
com a intenção de expansão mesmo, da sua conexão com a criação, com a sua conexão com Deus, com o divino espiritual que há em você. Nesse momento você vai imaginar um fio de luz dourado no centro do peito, e ele vai descer pelas suas pernas e pés e vai aterrar lá no centro da Terra, fazendo uma grande espiral. Esse fio de luz ele sobe, acende todos os chakras do seu corpo e vai formando uma linda bola de luz no topo da sua cabeça. Você se vê em miniatura, bem pequenininha, vai entrando na bola de luz, vai subindo, vai passando através do espaço que você está. Vai passando além do nosso país, vai passando além do planeta Terra. Vai passando além do universo, das galáxias. Passa por camadas de luzes gelatinosas, multicoloridas. Passa por camadas de luz clara, escura, clara, escura. E agora você vai se conectando com os planos, né, da existência. Faça uma conexão importante com seus anjos, mestres e guias. Vai trazendo a sua egrégora espiritual, que cada vez está sendo mais citada, mais lembrada, que vai ganhando espaço dentro de você. Vai trazendo essa fonte criadora de energia vital, espiritual, para cada vez mais possibilidades, interação e integração. Isso. Se conecta agora com o núcleo que rege a sua alma. Se coloca a serviço da alma para ter clareza, divisão e conexão. E hoje você vai se conectar com a lei do perdão, no plano das leis. Sente o perdão diretamente da fonte da criação,
Recebe a definição mais elevada do Criador do que é perdão, para que você possa se perdoar e perdoar os demais e liberar ressentimentos, rancores, mágoas que estão ocupando um espaço nas relações. E agora você vai se conectando com Deus, com a energia da criação. Sai da sua bola de luz, avista um portal de luz triangular muito forte. Vai se sentindo um com o todo na luz branca iridescente. Vai recebendo todo esse amor incondicional da criação. Esse amor poderoso, perfeito, que é nosso, que é a gente. E nesse momento você vai fazer uma respiração bem profunda e vai dar o comando. Criador de tudo que é, comandado que seja feita uma limpeza energética no meu campo. Você vai respirando e soltando toda a tensão, dores, incômodos. Isso. Solta. E agora você vai fazer um escaneamento no seu corpo. Aí primeiro você vai perguntar para o Criador qual corpo precisa ser limpo de ressentimentos. Então, o Criador de tudo que é comandado, que seja mostrado nesse momento, qual corpo está pulsando mais o corpo de dor. Em qual corpo estão minhas feridas emocionais, espirituais, onde estão os ressentimentos? E aí você vai ver se está mais no corpo emocional ou no corpo mental. Perceba. E aí você vai perguntar agora para si mesmo: quem eu ressinto? Deixa vir a pessoa, a memória, pode ser que venham mais pessoas. Nesse espaço agora você vai perceber quem você ressente. Onde eu estou carregando esses ressentimentos no corpo físico. E aí você vai sentindo. E com intenção e a respiração a gente consegue liberar as tensões do corpo físico. Então você vai colocar sua atenção aonde está o ressentimento e vai fazer o comando. Criador de tudo que é comandado que seja retirado do meu corpo físico, no local tal, o ressentimento causado pela situação tal. E aí você vai respirar bem profundamente e vai sentir esse sentimento saindo do seu corpo. Se sentir de fazer movimentos, pode fazer, de se levantar, pode levantar. Solta do corpo físico esses ressentimentos.
Isso. Respira e solta. E aí você vai trazer o perdão para essa situação. Você diz, Criador de tudo que é, comandado, que seja enviado perdão para tal pessoa, para tal situação. E você respira profundo e vai recebendo perdão em todas as células do seu corpo, para essa situação. Essa situação de desafeto, de desamor, vai se ampliando. E agora você vai trazer a energia do perdão para você mesmo. Para situações que você precisa perdoar. Você vai abrir esse campo. A gente não vai entrar profundamente hoje, mas você vai aproveitar a energia do perdão para se perdoar das escolhas erradas que você acha que fez, para as conexões que não foram saudáveis. O perdão é nossa maior proteção, não esquece. O perdão é minha maior proteção, repete isso, é um mantra. Respira fundo nessa energia de proteção, de perdão, para que seja liberado todos esses emaranhamentos energéticos. Rompe com a energia do perdão pactos, acordos e combinados que você fez a nível inconsciente. Votos de lealdade, à ancestralidade, a padrões rígidos. O perdão libera a rigidez. E aí você vai respirar e vai soltar toda a rigidez que está no seu corpo. Toda a rigidez que você carrega, querendo as coisas do seu jeito. Querendo, às vezes, caber em lugares que você não cabe mais. Você libera. E agora você vai fazer uma energização com as mãos para testemunhar em si mesma, no seu corpo físico, a cura que você ancorou energeticamente. Então você coloca num lugar que você sentiu ressentimento ou que precise de atenção nesse momento. E você vai liberar agora todo o ressentimento que tiver nesse local. Respire e solta. Respira e solta.
Isso. Vai limpando o seu corpo físico, com a sua energia concentrada. Hoje é dia de cuidar de você, de se perdoar, de perdoar o seu clã e os seus níveis, em todos os níveis. É dia de perdoar o seu corpo por não ser, talvez, do jeito que você gostaria que ele fosse. Perdoa o seu corpo. Perdoa as suas imperfeições. Quando a gente perdoa, a gente libera. Libera o seu corpo de te proteger do externo. Traz para o seu corpo a consciência de que é possível, permitir e seguro você se proteger pelo cuidado do Criador, pelo cuidado de Deus, pela espiritualidade. Que o seu corpo não precisa enrijecer, não precisa aumentar de tamanho, não precisa estocar gordura, estocar rigidez para proteção. Criador de tudo que é comandado que nesse momento seja retirado dos nossos corpos a nível ancestral, genético, histórico, todo o acúmulo de energias densas, de energias de proteção, que não cumpre o papel de saúde do corpo. A gente envia para a luz do Criador e traz a consciência de que é possível, permitido e seguro que o nosso corpo se sinta protegido, conectado direto com a fonte criadora. E nesse momento você vai receber o novo código genético. Você vai se conectar com a consciência do GNA, que é o novo código genético. Então você vai respirar profundo e vai permitir que esse novo código seja implantado no seu sistema por merecimento, por amor a Deus, por amor à criação. Criador de tudo que é, eu me abro para receber o novo código genético por merecimento, por amor, para que o meu corpo seja instrumento de proliferação, de bondade, de evolução espiritual e energética, de conhecimento e de sabedoria para o bem maior. Isso, respira profundo e vai ancorando essa energia em todas as células do seu corpo. Respira. Você agora vai se conectar com a cachoeira de luz perolada, recebendo essa água da fonte como uma energia de água batismal, como uma água que batiza e renova todas as suas crenças de fé e sabedoria em si mesmo. Que o Criador, nesse momento, possa proliferar conhecimentos e te usar como um membro de serviço, de servidão. Você é digno de servir a criação. Você é digna de trabalhar conectada com a criação. Você é digna de escolher onde vai colocar sua energia de trabalho e ser remunerada por isso. Você merece isso. Isso. Respira bem profundo. E vai recebendo essa água batismal diretamente da luz do Criador. Enquanto você se lava e se limpa, eu vou testemunhar a sua cura. Criador de tudo que é, eu testemunho a cura da Roseli, da Tati, da Cleide, para o bem maior. Mostre-me. Grata, está feito, está feito, está feito. Todas as pessoas que forem ouvir esse áudio depois também recebam a cura. E todos os seres vivos recebam essa cura e essa consciência que foi trazida nesse trabalho para o bem maior.
Respira profundamente. Vai se sentindo limpa, leve, segura e protegida. Agradeça ao Criador pelos seus dons, pela sua abertura evolutiva, pelo trabalho de hoje. E vai voltando para sua bola de luz. Vai passando através dos planos. Vai chegando na sua cidade, no topo da sua cabeça. Acende todos os chakras. A terra lá no centro da terra. Sobe e para no coração. Sendo seu coração forte, leve, seguro e protegido. Devagarinho, vai abrindo seus olhos e vai voltando para a presença.